Bom, pessoal, aqui é a professora Carolina Vieira. Vamos dar sequência, então, na nossa aula de curvas de nível, fazendo um exemplo. Num primeiro momento, a gente vai fazer esse exemplo à mão e depois a gente vai aplicar isso em um software. Então, eu tenho um terreno, que é esse terreno que está representado aí na figura. É um terreno de 10 por 20 metros. E eu fui nesse terreno e fiz alguns cadastros. Foi bem simples, eu peguei pontos a cada 10 metros, cotados, né? Cotei esses pontos. Então, no cantinho do terreno, na frente, no fundo, e 2 pontos aí no meio, ali nas laterais. Então, formando aí uma malha quadrada. Eu posso trabalhar com essa malha quadrada ou eu posso trabalhar com uma malha triangular, ligando aí esses pontos, por exemplo, na diagonal. Então, eu teria a triangulação. Mas aqui nesse exemplo, para facilitar os nossos cálculos, como nós iremos fazer essas contas à mão, então, para facilitar, eu vou trabalhar com a malha quadrada mesmo. Então, eu tenho esses pontos cotados, foram 6 pontos ao todo, 96,6, 96,59, 93,59, 96,25, 93,25 e 93,85. Então, considerando as cotas desses pontos, como serão os traçados, quais curvas serão traçadas? Para determinar as curvas, a primeira coisa que a gente precisa é pensar na menor e na maior cota. Então, a mais baixa e a mais alta. A cota mais baixa que nós temos aqui é a 93. Então, a cota inferior, 93,25 metros. E a cota superior, ou a cota mais alta, ela é igual a 96,60 metros. Por quê? Porque toda curva de nível vai estar entre a cota inferior e a cota superior. Não tem como eu traçar a curva 93, porque a menor cota é 93,25 e está entre 93,25 e 96,6. Também não tem como eu traçar a curva 97. Então, todos os valores de curvas têm que estar entre esses dois. Vamos pensar em traçado de curva de nível com a equidistância vertical de 1 metro. Então, aqui, vamos pensar nessa equidistância vertical de 1 metro. Se eu tenho essa equidistância vertical de 1 metro, eu vou procurar valores inteiros de 1 em 1 metro. Então, quais curvas eu irei traçar? A curva 94, a curva 95 e a curva 96. Então, são essas 3 curvas que a gente vai conseguir traçar considerando esses pontos representados aqui. Então, curvas 94, 95 e 96. Vamos analisar, então, esse desenho aqui como um todo. Então, aqui eu tenho a 93,85 e a 93,25. Então, se eu sair aqui da 93,25, eu vou estar subindo, chegando na 93,85. Eu subi ali 60 centímetros e não passei por nenhuma dessas curvas indicadas. Lógico que a gente parte do princípio que se esses pontos foram cotados desse jeito, eu não estou passando ali no meio nem por um ponto mais alto ou mais baixo, é como se o meu terreno fosse constante. Esse é o princípio de quando a gente está em campo fazendo a coleta dessa malha. Se eu tiver um ponto mais baixo aqui no meio, eu tenho que coletar esse ponto. Se eu tiver um ponto mais alto, um elevado no meu terreno, eu tenho que coletar aquele ponto mais alto. Senão as minhas curvas não são representativas. Então, entre 2 pontos que foram cotados, eu parto do princípio que o meu terreno ele é constante. Então, aqui, entre a 93,25 e a 93,85, eu não vou ter nenhuma curva passando.
Entre a 93,85 e a 93,59 também não. Então, aqui eu não tenho nenhum ponto cotado e aqui eu não tenho nenhuma curva passando e também não vou ter nenhuma curva passando ali em cima. Entre o 93,59 e o 96,59, eu vou ter em algum lugar 94, 95 e 96. Então, a gente vai ter que calcular a posição da 94, a posição da 95 e a posição da 96, que eu só desenhei aqui de uma forma aleatória. Entre o 96,59 e o 96,60, também não vou ter nenhuma curva de nível passando. Entre o 96,60 e o 96,25, também não tenho curva passando. Entre a 93,59 e a 96,25, eu vou ter aqui a 94, a 95 e a 96. Também vou precisar de calcular a posição de cada uma dessas cotas. Preciso determinar isso com precisão. Entre a 93,25 e a 96,25, a mesma coisa. Eu vou ter a 94, a 95 e a 96. Esse é um exemplo que eu estou passando. Nem sempre todas as situações vão acontecer igual está aqui. Às vezes, em determinado alinhamento, eu vou ter só uma curva passando, em outro alinhamento eu vou ter duas, em outro alinhamento eu vou ter três. Então, para cada situação, vai ser ali a análise das cotas que eu tenho. Beleza. Então, eu posso estar com esse desenho no AutoCAD, por exemplo, ou eu posso estar com esse desenho no papel, se vocês quiserem aí desenhar ele no papel. Então, no papel, eu sei que a escala é 1:250. E que escala é igual a desenho sobre desão. Desenho sobre desão. Então, tá aqui. Desenho é a representação no papel, é a medida que eu quero calcular. Desão é a medida real que está ali cotado, 10 metros, e do outro lado, 10 e 10. Então, 1:250 é desenho dividido por 10. Então, 10 dividido por 250, eu vou ter 0,04 metros. Desenho, então, vai ser igual a 4 centímetros. Significa que, se eu quiser representar esse desenho no papel, basta fazer os quadrados aí de 4 por 4 centímetros. Então, 4 centímetros na horizontal, 8 centímetros na vertical para representar os dois lados desse terreno. Mas, se eu quiser desenhar no AutoCAD, também vai ser aí a medida real, 10 por 20. Então, fica a critério de vocês aí para fazer essa representação. Beleza, então eu já sei aonde eu vou ter essas curvas passando, eu já sei as curvas que eu estou trabalhando. Então, vou repetir aqui, curvas 93, 94 e 95. Vamos pegar esse primeiro trechinho que está aqui, vou chamar ele de 1. Então, nesse primeiro trecho, a gente sabe que o ΔH do trecho é 96,25 menos 93,25. Isso daqui é igual a um desnível de 3 metros. E a distância é 10 metros ou 4 centímetros, dependendo de como eu estou querendo fazer essa representação. Eu vou trabalhar aqui com o valor de 10 metros. Então, nós vamos montar a regrinha de 3. Eu sei que 10 metros, na realidade, correspondem a 3 metros de desnível. A distância de 10 metros corresponde a 3 metros de desnível. Qual que é a primeira curva que eu quero determinar? Vamos pensar aqui, então, que é a posição da curva 94. Então, existe um delta para chegar na curva 94. Esse delta H, para chegar na curva 94, vou colocar delta H da 94, vai ser 94 metros menos 93,25. Então, isso daqui é igual a
0,75 metros. Beleza. Para 10 metros de distância, eu tenho 3 metros de desnível. Para 0,75 metros de desnível, a quanto isso vai corresponder na distância? Então, 10 metros está para 3 de desnível, assim como x está para 0,75 metros de desnível. Vou fazer a regrinha de 3 aqui, multiplicar cruzado, 0,75 vezes 10 dividido por 3. Isso vai ser igual a 2,5 metros de distância. Isso para a curva 94. 94, 95, 96. Corrigido aí. Essas contas aqui, então, para chegar na posição da curva 94. Vamos fazer agora o da curva 95. O desnível total de 3 metros entre os dois pontos de extremidade não vai mudar, assim como a distância entre esses dois pontos. A única coisa que vai mudar agora é o ΔH para eu chegar na curva 95, que vai ser 95 menos 93,25. Isso é igual a 1,75 metros. Então, a regrinha de 3 vai ficar 10 metros está para 3, assim como o y está para 1,75 metros. Vou fazer essa conta. Y vai ser igual a 5,83 metros. Então, a minha curva 95 vai passar uma distância de 5,83 metros. A próxima curva é a 96. Então, eu vou ter o ΔH da curva 96. 96 menos 93,25. 2,75 metros. 10 metros está para 3, assim como Z está para 2,75 metros. Z vai ser igual a 9,17 metros. Então, aqui ele vai estar bem próximo aqui, tendo aí a posição da 96. Então, fiz isso para achar a posição da curva 95 e a posição da curva 96. Beleza, então, cheguei nesses valores para esse lado 1, que eu estou chamando. Para a curva 94, eu vou ter a distância de 2,5 metros. Para a curva 95, 5,83 metros. E para a curva 96, 9,17 metros. Então, 94, 95 e 96. Vou fazer agora para o trecho 2. Então, as curvas são 94, 95 e 96. E as curvas para esse trecho serão essas três curvas: 94, 95 e 96. O ΔH do trecho vai ser igual a 96,25 menos 93,59. Isso vai ser igual a 2,66 metros. A distância é igual a 10 metros. E o ΔH da curva 94 é 94 menos 93,59, que é 0,41 metros. A regrinha de 3, então, vai ficar 10 metros está para 3 metros de desnível,
assim como 0,41 metros de desnível está para x. Essa distância vai ser igual a 1,37 metros de distância para a curva 94. Então, a uma distância de 1,37 metros, eu vou ter a posição da curva 94. O ΔH da curva 95 vai ser igual a 95 menos 93,59. Isso daqui é igual a 1,41 metros. Montando a regrinha de 3, 10 metros de distância está para 3 metros de desnível, assim como o y é igual a 1,41 metros. Y é igual a 4,7 metros. Beleza, mas será que não tem um jeito mais fácil para não ter que fazer as 3 contas? Fiz a 94, faço a 95 e faço a 96 também. Então, vamos supor que a gente tivesse aqui 94, tem a 95, tem a 96. Ao invés de fazer essa conta do ΔH para 95, eu posso fazer a conta se o meu ΔH for igual a 1 metro. O que acontece? 10 metros está para 3 metros, assim como 1 metro está para Z. Então, eu tenho que Z é igual a 3,33 metros. Qual que é a vantagem disso daqui? Então, aqui, ó, na curva 95 que a gente tinha calculado, essa distância é igual a 4,7 metros. Mas, entre a 94 e a 95, eu tenho exatamente 1 metro de desnível. E esse 1 metro de desnível corresponde a 3,33. Se eu pegar 4,7 menos 1,37, eu vou ter exatamente o valor de 3,33. Então, eu posso fazer o cálculo considerando sempre a partir do ponto da extremidade, ou eu posso fazer o cálculo a partir da curva inteira, que eu já calculei a posição da 94. Então, ao invés de calcular a posição da 96, igual eu fiz no exemplo anterior, faço a 94, faço a 95 e faço a 96, para calcular a posição da 96, eu sei que a distância dela aqui também é 3,33. E se eu quiser essa distância acumulada em relação ao ponto inicial, eu vou fazer 4,7 mais 3,33. 8,03. E será que está certo? Será que não está errado aí? Então, vamos fazer a conta, né? Vamos fazer a conta do ΔH da 96, que seria 96 menos 93,59. 2,41 metros. 10 metros está para 3, assim como 2,41 metros está para Z. Z é igual a 8,03 metros. Então, eu tinha feito a conta com o ΔH de 1 metro para fazer a distância de 94 para 95 e 95 para 96, ou eu posso fazer direto do 93,59 até o 96, que foi essa conta que eu fiz agora. Então, todas as duas contas eu vou chegar no mesmo valor, no mesmo resultado. Vou fazer ainda o cálculo para o alinhamento de 93,59 até 96,59. Então, vou fazer mais esse cálculo e vou marcar a posição desses pontos. Então, vou pegar a minha régua, ou no caso, como eu estou fazendo com a distância real, tem que ser desenhado no AutoCAD. Poderia, então, no lugar dos 10 metros, usar 4 centímetros. Não precisa de fazer a transformação da unidade, porque o metro corta com o metro e vai sobrar no final só o centímetro também, caso você esteja fazendo o desenho à mão. Então, funciona dos dois jeitos. Depois que eu termino de fazer esses meus cálculos, eu vou e faço a marcação desses pontos no meu desenho, eu vou ter essa situação que está aqui na tela. Eu tenho a posição do 94, do 95, do 96, nesse alinhamento.
tem a posição do 94, do 95 e do 96 no outro alinhamento, e a posição do 94, 95 e 96 no alinhamento de baixo. Então, tenho esses 3 alinhamentos onde eu vou ter a passagem dessas curvas de nível, com a marcação exata aonde passa cada uma dessas cotas. Então, eu fiz a conta para cada uma delas, tá? Então, agora, para ter o traçado da curva de nível, eu vou ligar uma cota na outra de mesmo valor. Então, eu posso, no primeiro momento, pensar que isso daqui é retilíneo. Mas curva de nível tem o que a gente chama de suavização. Então, a suavização é o arredondamento desses cantos. Então, eu tenho a curva 94 arredondada. Vou ter a mesma coisa para 95. E vou ter a mesma coisa para 96. Esse é só um trechinho. Eu poderia ter várias outras curvas, ou eu poderia ter uma situação diferente em função das cotas que são cadastradas em campo. Lógico que eu montei aqui um exemplo que fosse possível de calcular aqui com vocês. E esse cálculo à mão, ele é um cálculo exaustivo quando eu penso na quantidade de pontos que eu posso coletar em um terreno relativamente pequeno. Um terreno de 10 por 20 metros, eu poderia não ter coletado pontos a cada 10 metros, porque seria insuficiente, na verdade. Eu poderia coletar pontos a cada 2 metros, a cada 3 metros ou a cada 5 metros. Então, o que determina o espaçamento entre os pontos? A configuração do terreno. Se é uma configuração constante, de 5 em 5 metros poderia ser suficiente. Esses 10 em 10 metros podem ser suficientes. Então, depende da situação do meu terreno. Dependendo da situação, eu preciso de reduzir aí essa malha. Então, aqui a gente tem pontos que foram cotados e curvas de nível que foram traçadas. E aqui nesse caso, como todas as 3 curvas, elas estão aí com equidistância de 1 metro, e eu não tenho aí curva suficiente para falar que a minha curva mestra é a 90 e a curva auxiliar é a 91, 92, 93, 94, eu poderia simplesmente pensar que a 95 aqui seria a mestra e tornar essa curva mais espessa, por exemplo. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque mesmo que eu venha aqui e cote essa curva, cotar apenas essa curva não é suficiente para compreender a representação do terreno. Então, aqui nesse caso, eu preciso sim de cotar as outras 2 curvas, a 94 e a 96. Então, só para não deixar passar em branco a questão da curva mestra e das curvas auxiliares, mas nesse caso, se eu não cotar as outras 2, eu não consigo fazer a leitura do meu terreno. Então, depois que a gente traçou essas curvas de nível, eu posso agora determinar perfis do terreno. O que são esses perfis do terreno? São cortes. Cortes que eu vou fazer na superfície para ver esse terreno de lado. A mesma coisa que a gente faz em edificações, quando a gente faz o corte em um sentido e o corte em outro sentido de uma planta baixa. Então, aqui o perfil do terreno é como se fosse um corte do terreno. E o corte do terreno, geralmente, eu vou passar, então, em cima das curvas de nível. Eu tenho aqui as minhas curvas de nível traçadas e eu quero passar esse corte entre o ponto A e o ponto B da minha superfície. E aqui eu sei também que as minhas curvas de nível, elas têm equidistância vertical de 50 metros. Como que eu sei isso? Aqui eu tenho a curva 50, curva 100, 150, 200. Então, a equidistância vertical entre as curvas é uma equidistância de 50 metros. Então, uma equidistância considerável. Então, a área representada aqui é uma área grande. Posso fazer o perfil de terreno em qualquer tipo de curva de nível. Não preciso ter equidistância vertical de 50 metros, não. Posso ter equidistância vertical de meio metro. Não tem problema. Eu vou fazer um gráfico, então, aonde o eixo Y é a parte da altimetria, são as cotas ou as altitudes, e o eixo X é a questão da
distância. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B. E aqui tem a representação para a gente enxergar como que isso é feito. Eu andei, então eu estou caminhando entre o ponto A e o ponto B. Então, a distância que está sendo representada entre A e B. No ponto A, eu tenho a cota 0. Então, eu venho aqui e marco um pontinho em 0. Andei essa distância em metros. Vou marcar no gráfico, no eixo X, a distância, no eixo Y, a cota, 50 metros. Andei essa distância. Vou marcar no eixo X a distância, no eixo Y a cota. Andei essa distância, no eixo X a distância, no eixo Y a cota. Vou marcar esses pontos para cada vez que o meu alinhamento que eu desejo o perfil cruzar com uma curva de nível, para conseguir então fazer essa representação no meu gráfico. Depois que eu tenho esses pontos já plotados no meu gráfico, eu vou ligar esses pontos similar ao desenho aqui de baixo. Então, eu vou ligar um ponto no outro. E vou conseguir, então, fazer a representação desse perfil topográfico. Aqui tem a representação de um outro exemplo de perfil. Então, tenho curvas de nível com equidistância vertical de 30 metros, de 10 metros, de 30 para 40, de 40 para 50, e o traçado do perfil que está representado aqui embaixo, no meu desenho. Então, no mesmo sentido da figurinha da direita, que eu ilustrei aqui para vocês, eu tenho da esquerda. Então, saindo do ponto A, indo para o ponto B, subir, 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 região mais ou menos plana, desci, desci, subir, subir, mais ou menos plano, que eu estou no topo da montanha, desci, desci até chegar no ponto B. Então, aqui a gente tem o trajeto de subida e descida quando eu parto do ponto A e vou em direção ao ponto B. Então, é isso. Deixo aqui o meu contato. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo também pelo grupo de WhatsApp. E qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos, então, aplicar ainda um exemplo usando o software de topografia. Grande abraço a todos!